ficar você, meu respeitável aluno do lado de lá, para estudar um pouquinho mais sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vamos no jeito Ju de aprender as coisas? Vamos lá! O jeito Ju de aprender é assim, de forma simples e de forma objetiva. Vamos lá! Hoje a gente vai estudar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e suas alterações até a presente data. Hoje é... Que data é hoje, professor? Deixa eu olhar a data hoje aqui. Hoje é 27/11 de 2017. Finalzinho do ano já de 2017, tá bom? Já está próximo do ano de 2018, tá certo? Vamos lá então. Inicialmente, a lei vai falar pra gente sobre a abrangência da educação, tá? E ela diz pra gente que a educação são processos formativos, tá? Que se desenvolvem em vários espaços. E quais são esses espaços, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se desenvolve predominantemente em 7 espaços, tá certo? A LDB vai trazendo logo essa informação pra gente inicialmente. E quais espaços são esses? Primeiro, na vida familiar, tá certo? Na vida familiar. Gostei, professor, que legal. Vida familiar, né? Quer dizer que rola uma educação ali? Rola sim. A educação rola também na convivência humana, né? Nas relações das pessoas, vou abreviar, convivência humana, tá certo? Na convivência humana também vai existir, vai se desenvolver, né? Educação. Esse é um dos espaços que desenvolve processos formativos. No trabalho, é verdade, lá tem pessoas, né? Pessoas se comunicam, se educam. Trabalho. Que legal, professor, legal. Será que eu vou gostar de estudar essa lei com você, professor? Eu acredito que vai. Eu vou fazer o possível para você gostar, tá certo? Também em instituições de ensino e pesquisa, tá bom? Em instituições de pesquisa. Peraí que esse pesquisa aqui ficou feio. O que é o feio? É o não belo? Vou abreviar, pesquisa e ensino, tá certo? É letra minúscula, é letra maiúscula, tudo misturado, né, professor? Nos movimentos sociais, tá bom? Nos movimentos. Vou dar risada nas minhas letras. Nos movimentos sociais. Também é um espaço que desenvolve educação, né? Acontece processos formativos. Como o próprio nome já diz, o processo é algo complexo, tá bom? Na organização da sociedade civil, já é o 6º aqui, tá? Na organização da sociedade civil. E por último, nas manifestações culturais. Nas manifestações culturais. Caramba, são todos esses espaços aí que a educação abrange processos formativos que se desenvolvem em vários espaços, na vida humana, na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, em instituições de pesquisa e ensino, nos movimentos sociais, na organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Aí tem um detalhe importante que eu já vou trazer aqui para vocês logo aqui embaixo, que ainda dá para escrever, é quando a lei vai estipular qual educação ela vai disciplinar. Porque ela diz para a gente que a educação aqui é algo amplo, abrange processos formativos que se desenvolvem em vários lugares, né? A gente conseguiu elencar aqui 7 lugares que a educação se desenvolve. Porém, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela não vai disciplinar toda a educação em todos esses espaços aí, tá bom? Não vai poder fazer isso, porque senão iria ficar muito amplo. Antes de eu dizer qual a educação que ela vai disciplinar, eu quero trazer para vocês aqui o seguinte, que quando a LDB diz que a educação
a abrangência da educação, abrange o processo formativo que se desenvolve nesses espaços aqui, ela está dizendo para a gente que a educação ela é formal, a educação ela é informal e a educação ela é não formal. É exatamente isso que ela quer dizer para a gente. Eu vou colocar um negocinho desse aqui, ó, bonitinho, para gente escrever aqui na frente, ó. Ela vai dizer então que a educação ela vai ser o quê? Formal, né? Ela vai dizer que a educação é informal, tá certo? Informal, uma categoria aqui de educação informal, e também a não formal. Você certamente já ouviu esses termos, né? Durante o seu processo aí de formação, durante o seu processo de graduação, né? Certamente já ouviu, mas se não ouviu não tem problema, eu dou uma pincelada aqui, eu dou uma revisada pra gente. A educação não formal, muitas vezes a gente tenta relacionar essa educação não formal com aquela que não é sistemática. Não, cuidado, não faça isso não, porque senão você vai perder questão. A educação não formal, o fato de não ser formal, não quer dizer que não seja sistematizada, que seja organizada, que tenha um objetivo, que tenha uma proposta. Ela tem sim, ela é organizada, ela é sistematizada, ela tem uma proposta. Porém, ela é considerada como não formal porque ela não te dá... Vamos supor, não faz com que você vá passando de ano, não faz com que você adquira um ensino médio, não faz com que você adquira um ensino fundamental, não faz com que você adquira uma graduação, mas faz com que você adquira cursos para complementar, né, para fortalecer, para encher, né, vamos dizer assim, o seu currículo. Por exemplo, que exemplo você traz aqui, professor, para a educação não formal? Um curso de inglês. Um curso de inglês, ele vai te dar vamos dizer, um diploma de conclusão de um curso específico, como por exemplo de uma graduação, de uma especialização? Não, mas vai implementar o seu currículo. Ah, você tem um curso de inglês, você fez um curso de inglês, entende bem aí sobre os negócios aí dos paranauês, da língua estrangeira, né? Aquela coisa toda. A educação informal, esta aqui sim, esta aqui não tem... nenhuma programação, não tem nenhuma intenção, ela acontece de forma espontânea, acontece no mundo da vida, acontece nas relações aqui, ó, nas relações humanas, daquelas relações que não estão programadas, que não estão sistematizadas, mas que acontece, tá? No dia a dia. Essa é a educação informal, é aquela que acontece no mundo da vida, no dia a dia, né? Acaba sendo a educação. E também, sobretudo, a educação formal, tá? Esta aqui é que a lei vai disciplinar. Essa educação formal é aquela que acontece onde? Nos espaços, né, oficiais de educação, né? E quais seriam esses espaços próprios, esses espaços oficiais de educação? Seriam as escolas, as creches, as unidades escolares de ensino médio, de ensino superior. Então, a educação formal é aquela que vai ter uma proposta, que vai ter um currículo também, porém, é aquela que vem no sentido de te dar um grau de instrução, de fazer com que você conclua um curso específico, que você tenha uma profissão. Tá certo? Esta é a educação formal. Então, quando a gente vem aqui entender que a educação ela abrange processos formativos que se desenvolvem em vários espaços, quando a lei diz isso pra gente, ela está dizendo que ela vai ser não formal, que ela vai ser informal e que ela vai ser formal. Agora, no parágrafo 1º aí, a LDB vai dizer pra gente, sabe o quê? Esta lei disciplina a educação que acontece primordialmente, deixa eu ver qual é a palavra mesmo, esta lei disciplina a educação escolar predominantemente por meio do ensino, que acontece predominantemente por meio do ensino. Então vamos escrever isso daí para você registrar no seu caderno e saber qual é o campo que a lei de diretrizes e bases da educação vai disciplinar, né? O foco dela, qual é o foco? Ela vai disciplinar a educação como de modo geral? Não, ela vai disciplinar especificamente, né? Ela vai dizer para a gente o seguinte, esta lei disciplina, eu vou botar de preto para poder a gente destacar, ela disciplina a educação tá certo? Escolar, põe aí educação escolar, tá bom?
que ocorre predominantemente por meio do ensino. Que ocorre, e a palavra-chave é predominantemente, por meio do ensino. Predominantemente por meio do ensino. Quando ela coloca aqui predominantemente por meio do ensino, tá pegando aqui ainda? Tá. Predominantemente por meio do ensino, ela tá dizendo pra gente que na maioria das vezes vai acontecer por meio do ensino, predominantemente, na maioria das vezes. Não quer dizer que seja exclusivamente por meio do ensino, tá certo? Tem que tomar cuidado, porque se a banca colocar lá exclusivamente por meio do ensino, não corresponde ao que a lei está dizendo para a gente. A lei diz para a gente que esta lei disciplina a educação escolar, tá certo? Que ocorre, que acontece predominantemente por meio do ensino. A palavra é predominantemente, na maioria das vezes, mas não é exclusivamente, tá bom? Lembre dela, predominantemente por meio do ensino. Tá certo? Tá certo. Deixa eu ver o que é que eu tenho mais na frente. O parágrafo 2º dessa lei, ele vai dizer pra gente que a educação ela tem a obrigação de fazer uma relação entre educação, trabalho e as práticas sociais. A educação ela tem que vir da intenção de se relacionar com o trabalho e relacionar com as práticas sociais. Ela não pode ser dissociada, tá? Tem que estar dialogando com o trabalho, com as relações sociais, tá certo? Vai escrever isso, professor? Vou escrever sim. Me aguarde um pouquinho aqui que eu vou apagar aqui e já vou escrever aqui embaixo, tá certo? Rapidinho. O meu apagador aqui é um pedaço de papel higiênico, é claro. Tem que ser tudo na base da adaptação, na base da improvisação, porque não tem nada profissional aqui. Ou tem, né? Quem sabe que não tem? É amador, sei lá o quê. Enfim, mas o parágrafo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação vai dizer que a educação tem a obrigatoriedade, tá? Veja que não é uma faculdade, veja que não é, ela poderá, ela é obrigada a vincular-se ao trabalho e vincular-se às práticas sociais. Não pode ser de forma dissociada, tá certo? Então a palavra é, a educação, você já sabe, tem o que? Obrigatoriedade de vincular-se primeiro ao trabalho, vincular com o trabalho, né? Com o trabalho. E segundo, vincular com as práticas sociais, né? As práticas sociais. Com as práticas sociais. Tô ficando bom, professor. Tô gostando da lei. Será que eu vou ficar expert? Se a gente prosseguir aí até o final, te garanto que vamos ficar expert nessa lei. Então veja que a educação ela tem a obrigação de vincular-se com o trabalho e com as práticas sociais. Não pode ser de forma dissociada, tá certo? Tá certo. Vira a página aqui do material de apoio que a gente tem mais coisa para dizer. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação vai dizer para a gente também, né, vai dar a entender que essa educação ela vai ser oferecida por 4 pessoas aqui, ó, pela família, pela igreja, pela sociedade e pelo trabalho. É possível que se tenha educação nesses 4 espaços, sim, sem problema nenhum. Mais em frente, galera, a gente vai entrar agora numa parte que é um pouco densa, porém uma parte que eu criei um método fantástico. Você vai dizer assim, esse método fantástico vai funcionar mesmo, professor? Eu te garanto, vai funcionar. Agora você precisa tentar entrar no ritmo do método. Vamos lá.
é o quê? As finalidades da educação. Não, desculpa, eu não cheguei no método ainda não. No método vai ser na parte dos princípios da educação. Ainda eu estou aqui na parte da finalidade da educação. Antes de chegar nesse outro tal desse método que eu já criei uma expectativa aí no meu público, no meu aluno, né? Eu vou falar aqui para você um pouquinho sobre a finalidade da educação, que está dentro dessa parte aqui, ó. Tá? A finalidade da educação. E tá logo naquele artigo que as informações são grandes, cara. Deixa eu escrever aqui que você vai entender o que é que eu estou falando, tá? Peraí. Apaga o quadro rapidinho. Adianta. Tá gravando, certo? Finalidades da educação. Bota de preto e depois escreve de azul. Finalidades da educação. Vou abreviar, certo? A finalidade são 3. Bote aí. 1, 2, 3. A primeira delas é pleno desenvolvimento do educando. Põe aí, pleno desenvolvimento do educando. Tá certo? Depois você vai colocar aí o preparo para o exercício da cidadania, no caso, seu preparo para o exercício da cidadania, preparar esse educando. Preparo para o exercício da cidadania. O piloto ficou fraco? Tem que apertar o bico aqui. Já secou? Não. Ficou não, professor. Preparo para o exercício da cidadania. E por último, sua qualificação para o trabalho. A palavra-chave é qualificação para o trabalho. Então, essa é a finalidade da educação nacional. A Lei de Diretrizes e Bases vai dizer para a gente que a finalidade da educação, né, nacional é esta aqui, ó. Desenvolver um cidadão plenamente, né, preparar esse cidadão para o exercício da cidadania e qualificar esse sujeito para o trabalho. Esse plano de desenvolvimento, quando a lei traz para a gente plano de desenvolvimento do educando, ela não está dizendo parcialmente, uma parte dele, não está dizendo pleno desenvolvimento. Desenvolver o sujeito como um todo. É uma finalidade da educação, né? Preparar esse sujeito para o exercício da cidadania é outra finalidade. O que seria esse preparo para o exercício da cidadania? É preparar um sujeito, formar um sujeito crítico, consciente para as práticas sociais, né? Para exercer o seu papel de cidadão dentro da sociedade, né? Exercer o voto, o direito de representação, de manifestação, posicionar criticamente a respeito de assuntos que digam respeito às questões sociais, né? Enfim. E a qualificação para o trabalho, é claro, você faz um curso, você faz uma graduação, você faz o seu ensino médio, o seu ensino técnico, pensando em quê? Em qualificar-se para exercer uma profissão, para entrar no mercado de trabalho, para ganhar o seu realzinho, para comprar suas coisas e ter uma vida digna, uma vida justa. Não é isso mesmo? Pronto, então a finalidade da educação você já viu aí. Está aí, esses 3 tópicos aqui. E agora, deixa eu ver se já é a parte que a gente vai entrar agora. Não, antes de entrar no outro dos princípios que eu te falei, que tem os princípios, eu tenho aqui o artigo 2º. O artigo 2º, galera, ele vai dizer pra gente sobre 2 coisas a respeito da educação. Uma, que a educação vai ser como um direito, e a outra, a educação vai ser como um dever. E quando ele diz que vai ser um direito, é o direito de alguém. E quando ele diz que vai ser um dever, também será um dever de alguém. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui para você não se perder nas suas anotações. Porque se eu ficar só falando, sem anotar, você não vai conseguir registrar aí no seu caderno, não é mesmo? Então vamos lá, certo. Artigo 2º. A gente já está entrando aqui no artigo 2º. E olha que está entrando no artigo 2º agora. Artigo. O importante não é a pressa, o importante é aprender de forma significativa. Esse é o mais importante. Chegar na prova lá e lembrar da questão. Tenha pressa não, filho. Vamos lá. Ela vai falar característica da educação. Educação.
A Lei de Diretrizes e Bases, nesse artigo 2º, vai dizer para a gente que a educação ela vai ser com duas coisas. Primeiro, direito, vai ser um direito, tá certo? E vai ser também, se é um direito, alguém tem um dever de ofertar. Vai ser um dever. E quando ela diz que é um dever, ela coloca como incumbência de duas pessoas ofertar essa educação. Como direito. A LDB vai dizer que é um direito de todos. Entra no campo do direito e é um direito de todos. E como dever, a LDB vai dizer que é dever de duas pessoas. Primeiro, Estado. É óbvio. Primeiro é o Estado. E depois, um dever da família. Professor, estou gostando aqui do negócio. Quer dizer que o Estado tem o dever de ofertar a essa educação, que a Lei de Diretrizes e Bases está dizendo que é dever dele, né? Que é direito de todos. E a família, agora me diga aí, professor, como é que essa família vai ter o dever de ofertar essa educação? Calma, não vamos assim, pensando assim, não, que não dá certo, não. É assim, ó. O Estado, ele tem o dever de ofertar. É o que a lei diz pra gente. O Estado tem o dever de ofertar, ele vai ofertar nos seus estabelecimentos oficiais de ensino, né? E inclusive já tem lá na Lei de Diretrizes e Bases, que a gente vai estudar mais à frente, que é a educação básica e gratuita dos 4 aos 17 anos, tal. Então, é um dever do Estado ofertar a educação básica, pública e gratuita para todos aqueles que necessitarem. E a família, como é que a família entra aqui para exercer esse dever? A família vai fazer a matrícula. Ela tem a obrigação de matricular suas crianças, seus adolescentes que estiverem na idade universal lá que é estabelecida na lei para matricular, né? Então a família entra aqui com o dever de matricular. Professor, gostei, então agora ficou mais fácil. É verdade, ficou mais fácil. Imagine aí você achar que a família também ia ter que ofertar a educação. Não, aí ficaria estranho, né? A família tem o dever de matricular. É tanto a criança que completar 4 anos, né, na pré-escola, 4 e 5 na pré-escola lá, que faz parte da educação infantil, e completou 6 anos, já matricula no ensino fundamental, e depois vai para o médio, e assim sucessivamente. Até os 17 anos aí tem a obrigação de matricular. É obrigatório, não tem negócio de dizer, não vou matricular meu filho porque eu não quero que meu filho estude. Não quer? Você é obrigado. Tem a obrigação, senão vai para a jaula. Daí eu já não sei se vai para a jaula não. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre os princípios da educação. Quando a gente fala sobre os princípios da educação, tem um detalhe importante que eu quero te falar. Os princípios da educação estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Um vem para complementar o outro. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação ela vai tratar especificamente sobre questões de educação. Quando o artigo lá 205, se eu não me engano, da Constituição Federal da República, diz que o Estado terá a obrigação de ofertar a educação, é devido ao Estado, direito de todos e tudo mais, quando ela diz isso, ela está dizendo que tem que se criar uma lei para que essa lei discipline de fato e de direito todos os detalhes a respeito daquele assunto. Mas mesmo assim, antes da Lei de Diretrizes e Bases ser criada, já havia sido criada a Constituição, aprovada, promulgada lá em 1988. A LDB só vai surgir em 1996. Então, quer dizer, essa última aqui vai surgir em 1996. Então, a Constituição colocou logo algumas coisas lá, alguns princípios para nortear. A lei que fosse disciplinar a educação nacional tinha que seguir esses princípios que estavam previstos lá. Então, vamos lá. Princípios da educação nacional. De acordo com a Constituição, temos uns. De acordo com a LDB, temos outros. Uma complementa a outra. Na verdade, os que estão previstos na Lei de Diretrizes e Bases complementam o que está previsto na Constituição Federal. Nem todos que tem na Lei de Diretrizes e Bases tem na Constituição Federal, certo? Agora, a maioria, quase 90%, só tem um que tem lá na Constituição que não está previsto cá na LDB. E, professor, você está me fazendo confusão no meu cérebro aqui. Calma, vamos lá, vamos com paciência. Se tiver paciência, tudo dá certo. Você crê nisso? Eu creio, filho. Vamos lá.
O jeito Ju de aprender as coisas. É assim, ó. Deixa eu apagar aqui o negócio. Você já anotou aí, que eu acredito que já anotou. Eu fiquei na frente, não foi? Vixe. Será que conseguiu anotar? Mas dá uma pausa no vídeo na hora aí e dá certo. Então, deixa eu ver em quantos minutos já está o vídeo. Tá avançado, mas eu acho que dá tempo a gente bater aqui os princípios. Ou quer dar uma pausa e jogar os princípios na outra aula. Joga os princípios na outra aula para ficar mais fácil, tá bom? Para não misturar demais as informações, tá certo? Pera aí. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Vai segurar?